Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para abrogar, mas para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Olá, meus irmãos que estão acompanhando essa série de vídeos, mandamentos em pedras de morte, aquelas que Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7. Os irmãos que ainda não acompanhou os vídeos anteriores, a qual estou abordando os 10 mandamentos, a qual o nosso Salvador, nosso Messias, ele resumiu esses mandamentos em 2, que é amar o Pai e amar o próximo. Porque destes 2 mandamentos se resumem toda a lei e os profetas. Então, dando continuidade, no vídeo anterior nós paramos no mandamento honrar pai e mãe. E agora, dando continuidade, eu vou falar sobre o mandamento não adulterarás. Estou pulando o mandamento não matarás, devido esse mandamento abordará muitos temas, muitas coisas, ou melhor, ele abordará a escritura de Moisés, da lei de Moisés, da Torá inteira, né? Que o tempo todo eles mandam matar. E o nosso pai foi bem claro, não matarás. Porque se o nosso pai quisesse matar, meus irmãos, veja bem, será que ele tinha deixado tudo isso acontecer até os dias de hoje? Se por acaso o nosso pai fosse um assassino, se ele fosse, mas nosso pai nunca matou e nunca mandou matar ninguém. Então, quando ele disse não matarás, ele é o mesmo ontem, o hoje e para sempre. E se ele quisesse matar naquela época, então ele já tinha ter matado Israel, o diabo. Porque aí não ia ter tudo isso que está acontecendo hoje nessa terra. Bilhões e bilhões de seres humanos, essas tragédias, Então é bem simples, meus irmãos. Se o nosso pai quisesse matar alguém, ele já matava o diabo desde o princípio. Mas o nosso pai deu livre-arbítrio para todos. Basta aqueles que quiserem seguir ao Pai, ao Messias, e aos anjos caídos, que só vê ela para matar, roubar e destruir. O diabo e seus anjos vieram para isso. Então, continuando, meus irmãos, o Messias disse no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 17: não penses que eu vim abolir a lei, qual lei? Dos 10 mandamentos e os profetas. Quais profetas? Aqueles que falaram a mesma coisa do nosso Pai, aqueles que nunca mandou matar. Porque esses profetas, esses são enviados do nosso Pai, eles obedecem. Então não pensem que eu vim abolir a lei e os profetas, porque eu não vim abolir, o Messias disse, eu vim cumprir, eu vim dar o pleno cumprimento da lei dos 10 mandamentos, eu vim obedecer essa lei, eu vim mostrar que aqueles que querem seguir o Pai, em verdade, em espírito, é capaz de obedecer também. E o Messias completa, no versículo 18, eu garanto a vocês, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem sequer uma letra ou uma vírgula serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra. Então nada vai sair da lei, meus irmãos, até tudo se cumprir. Então quando o nosso Pai diz para não matar, para não roubar,
para não adulterarás, não é para modificar. Esse mandamento não adulterarás, ele não quis dizer não adulterarás. Vamos dar um exemplo, homem e mulher, algo físico, a qual a maioria das pessoas pensa que é isso. Mas esse mandamento de não adulterarás fisicamente falando, ele se resume em amar o próximo. Se você amar o próximo, você não vai fazer o mal para ele. Por isso que o Messias resumiu. Então, quando nosso Pai diz, não adulterarás, não adulterarás as Escrituras, os 10 mandamentos, a lei do nosso Pai, que vai ficar até o final, até que tudo se cumpra, a qual o Messias diz. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar a outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Por outro lado, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Mas esse ser considerado aquelas pessoas, por exemplo, Moisés, que foi o primeiro a adulterar os mandamentos, ele vai ser o menor. Ele vai ser o menor no reino dos céus. Mas não que ele vai entrar no reino dos céus, mas ele vai estar lá perante o juízo, acusando todo mundo que ele mudou os mandamentos do nosso Pai e as pessoas preferiram obedecer mais os mandamentos de Moisés do que o do nosso Pai. Então ele é o menor no reino dos céus. Ou seja, ele é o mais pecador lá em cima, no julgamento final. Meus irmãos, então vocês têm que pensar, refletir, ler as Escrituras com o Espírito do Pai, com a sabedoria do nosso Pai, através das referências que Ele nos deixou, os 10 mandamentos, a qual o Messias resumiu. Mas eu quero abordar um assunto agora para dar um exemplo para as pessoas que ainda não acreditam que não adulterarás é um mandamento não carnal, mas espiritualmente falando. Então eu quero ler o livro de Isaías, capítulo 57. Vocês podem ler o capítulo inteiro, eu vou abordar só um versículo aqui, que é onde diz claramente que aquelas pessoas estavam adulterando, ou seja, elas estavam seguindo outros deuses, em vez de obedecer ao nosso Pai. No alto dos morros, vocês cometem adultério, adorando a outros deuses. Aproveitando esse mandamento, não adulterarás, Moisés foi o primeiro a adulterar os mandamentos, conforme nos vídeos anteriores que venho falando. Só que eu queria abordar especificamente também, complementando, o que o Messias disse a respeito daquela mulher samaritana, que ele teve um encontro com ela no poço, para retirar água. E ali houve aquela conversa, que muitos irmãos já conhecem, né? Quando o Messias disse para a mulher samaritana, vá chamar o seu marido e volte aqui. Então quando o Messias disse para a mulher samaritana, e ela disse, eu não tenho marido. O Messias disse para ela, olha, você disseste com verdade, porque você já teve 5 maridos. E o homem a qual agora você está, também não é o seu marido. Porque quando o Messias foi ter um encontro com ela, o Messias sabia que ela era uma ovelhinha dele. Por isso que ele parou ali para ter um encontro com ela e mostrar para ela a verdade. Mostrar quem é o marido dela, o noivo, o nosso Salvador, o nosso Messias. Isso vocês vão entender no livro de Reis, 2 Reis, capítulo 17. Leia o texto inteiro. Vocês vão ver o que aconteceu ali. Por que aqueles samaritanos estavam ali naquelas terras ali, a mandado de qual rei da época? O rei da Síria. A qual eu vou abordar vou dar um resumo. Aí os irmãos busquem, analisem, estudem as Escrituras, que irão entender o que eu estou falando. 2 Reis, capítulo 17, versículo 24. O rei da Síria mandou vir gente
da Babilônia, de Cuta, Ava, Emate e Sefarvaim, e os estabeleceu nas cidades de Samaria, em lugar dos israelitas. Tomaram posse de Samaria e se instalaram em suas cidades. Quando começaram a se instalar no território, eles não temiam ao Senhor Javé, e este mandou leões que os matavam. Eles então comunicaram ao rei da Síria: as pessoas que o Senhor mandou para morar na cidade de Samaria não conhecem o ritual do Deus de Israel, e ele mandou leões contra essas pessoas. Os leões então os matavam, porque elas não conhecem o ritual do Deus da terra, do Deus de Israel, do próprio diabo. Então naquela época o rei da Síria, ele mandou povos de 5 cidades, de 5 lugares, regiões. Ou seja, a como Messias disse: olha, você já dissesse bem, mulher, porque você já teve 5 maridos, você já serviu 5 deuses, você já cometeu adultério, você se adulterou com 5 deuses diferentes. E esse marido, ou esse homem que você está hoje, também não é o seu marido. Porque o seu marido sou eu sou o esposo, o verdadeiro, o Messias. Porque naquela época eles já tinham conhecimento que viria o Messias. O verdadeiro Messias, o nosso, não o dos judeus. Então quando esse rei da Síria mandou para lá essas pessoas estrangeiras de 5 lugares diferentes, e cada eles cultuavam um deus diferente. A Babilônia cultuava uma deusa chamada Sucote-Benote. Esse era o primeiro deus. O segundo deus chamava Cuta. Eles cultuavam o deus Nergal. Tinha também a deusa Ava, que eles cultuavam deuses Nibás e Tartak. Existia um outro deus chamado Amate, que os povos cultuavam a deusa Azima. Existia um outro deus chamado Sefarvaim, que eles cultuavam o deus Adramaleque e Anamaleque. Então nessa época, quando o rei da Síria mandou esses povos para lá, que eles seguiam esses 5 deuses diferentes, eles também sabiam que existia o Deus de Israel, a qual eles começaram a seguir esses 5 deuses, não o Deus de Israel. E o que o Deus de Israel mandou fazer? Olha, eles não estão seguindo o Deus de Israel, o diabo, manda leão e mata todo mundo. Foi isso que aconteceu, meus irmãos. Só que o rei da Síria ficou sabendo, teve conhecimento dessas coisas, que eles não cultuavam o Deus de Israel, que é o 6º marido, que o Messias disse: olha, mulher, você está seguindo esses 5 deuses, ou esses 5 maridos que você já teve, cultuou, seguiu, adorou, adulterou, não são verdadeiros. Semelhantemente, esse 6º, porque o 6º marido que aquela mulher estava se prostituindo era o Deus de Israel, o Deus da morte, o Deus de Moisés, o Deus da guerra. Ele disse bem claro: olha, por que esses não são os verdadeiros? Porque o verdadeiro marido, eu, que é uma igreja, que é a noiva, sou eu, o Messias, a qual vocês estão esperando. Porque ela disse: eu sei que virá o Messias, e quando ele vier, ele vai nos ensinar todas as coisas. O Messias vira para ela e fala: eu sou o Messias, eu que falo contigo. O 6º marido é o Deus de Israel, o diabo, que não é o marido verdadeiro também, a qual as religiões estão seguindo o Deus de Israel. Por isso que eles não vão herdar o reino dos céus, porque eles já escolheram o seu noivo, Israel e seus anjos. Mas nós, que somos chamados de desigrejados, sabemos o que estamos falando e sabemos a quem nós seguimos. Nós temos nosso esposo, o Messias, o noivo, que vai buscar
a sua noiva nos montes. Então, meus irmãos, dando continuidade, o rei da Síria, ele mandou então para aquele povo que estava seguindo os 5 deuses lá diferentes daquela época. Então ele fala assim, olha, esse povo não está obedecendo não, o Deus de Israel. Nós já mandou leão, já matou tudo eles e eles insistem em adulterar com outros deuses. Então ele pega e manda um sacerdote, um líder religioso, para ensinar aquelas pessoas qual é a vontade do Deus de Israel, do Deus das trevas, do próprio diabo. Porque esse Deus de Israel, ele disse, olha, não prestem culto a outros deuses. A aliança que eu fiz com vocês é vocês seguir somente um Deus, o Deus de Israel. Porque o Deus de Israel, ele fez uma cópia do nosso Pai. O nosso Pai diz que só existe um Pai, amar o Pai acima de tudo, não praticar iniquidade, não adulterarás com outros deuses. O Deus de Israel fez a mesma coisa. Só que o povo que seguiu o Deus de Israel, o povo dele, os judeus e aqueles que seguem até hoje, que estão em todas as religiões, não seguem 100% também o Deus de Israel. Eles vivem sempre adorando outros deuses, outros seres celestiais, outros anjos caídos. Esse foi mais um dos vídeos dos mandamentos escrito em pedras de morte, a qual Paulo diz. Então, meus irmãos, um abraço e até o próximo vídeo.